Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à nossa quarta videoaula, né? Sobre o conteúdo no qual estamos trabalhando. Lembrando que eu tinha falado para vocês que íamos dividir o conteúdo em pelo menos 3, mas vamos dividir em 4 partes, porque o conteúdo é um pouco longo. Revolução Francesa é um pouco longo. Então, a nossa aula que vem será a nossa última aula sobre a Revolução Francesa. Hoje iremos dar continuidade, tá? Sobre o nosso assunto. Estamos trabalhando sobre a Revolução Francesa. A nossa aula anterior, nós paramos no tópico sobre a formação da Assembleia Nacional, que foi a convocação da monarquia, do rei, da convocação dos 3 estados. Né? O primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado. Clero, nobreza e burguesia. Tá? Vamos diretamente aos nossos slides para assim darmos continuidade ao assunto. Tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, gente, nós tínhamos parado, né, na nossa aula da semana passada. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Nós tínhamos falado sobre a Assembleia dos Estados Gerais, que foi uma convocação do rei com os 3 estados. Essa convocação, né, nós já tínhamos discutido na nossa aula anterior, certo? E agora nós vamos entender o desenrolar da primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte. Lembrando que, quando houve essa convocação, né, essa Assembleia dos Estados Gerais, lembrando que o terceiro estado não aceitou o sistema de votação proposto. Lembrando isso, né? Então ele retirou-se da reunião e proclamou-se como Assembleia Nacional, passando a defender a elaboração de uma Constituição para o país. Antes não existia uma Constituição. O que é Constituição? É o conjunto de leis. Tá? Então, o terceiro estado ele vai convocar uma Assembleia Nacional, entre eles, entre a média burguesia, entre o povão, certo? E vai convocar essa Assembleia Nacional para propor, na verdade, uma Constituição para o país, um conjunto de leis que viesse reger, então, o país. Então, vamos ler aqui algumas questões, certo? Deixa eu pegar aqui a primeira fase. Sobre a Constituição, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui para desenhar um pouquinho, alguns realçar. Vamos lá. A Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Quando o terceiro estado convoca, então, essa Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro estado que vai convocar essa Constituição, esse conjunto de leis, vai, então, enfraquecer. A ideia foi essa mesmo. Enfraquecer o absolutismo francês, o rei da França. Tá? Por que ocorreu isso? Primeiramente, quando o rei convocou os Estados Gerais, né, que o terceiro estado não aceitou o sistema de votação que era proposto, porque a votação era por estado. Então, o primeiro estado e o segundo têm interesses comuns, como eu falei na aula anterior, certo? Então, o terceiro estado, quando convoca essa Assembleia Nacional Constituinte, o povo que estava de fora sabe dessa reunião que tentou acontecer, e eles vão fazer uma invasão, ou seja, a Constituição que vai tirar o poder do rei não vai ser apenas só com base na Constituição. O povo, a massa, vai se unir e vai invadir a chamada Bastilha, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui a leitura. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. A queda da Bastilha, pessoal, a queda da Bastilha, que está no livro de vocês, na página 59, tá? Tem uma representação. Ocorreu em 14 de julho, certo? Quando os franceses
atacaram aquele símbolo, aquele monumento que era a simbologia do poder real, do poder francês. Então, eles derrubaram a Bastilha, que derrubou simbolicamente o poder real. A partir daí, a Revolução começa a dar os seus pontapés iniciais sem uma liderança, apenas com os interesses do povo. O povo queria se libertar do jugo que era colocado sobre suas costas do primeiro e do segundo estado. Então, o terceiro estado, que era a burguesia, vai se juntar com esse povo e vai exigir, então, essa nova Constituição. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações, massacraram membros da nobreza e do clero. Houve, então, grande medo. O que significa isso? O grande medo foi porque, a partir do momento que foi derrubada a Bastilha, que o rei passa a perder as suas forças com a Constituição, o povo vai querer eliminar tudo aquilo que simboliza, ou que possa simbolizar, ou que possa pertencer ao sistema de monarquia. Certo? Então, a igreja, os padres religiosos, que muitas vezes, coitados religiosas, que não tem nada, né, de mal, vão ter medo da revolução que está começando, porque a revolução vai começar com morte e vai terminar com morte. Certo? Vamos dar adiantamento aqui. Então, a tomada da Bastilha, pessoal, aqui é a Bastilha, certo? Esse monumento aqui, que você vê aqui na imagem, aqui seria o povo tomando a Bastilha. Isso o povo pegou e foi, se pegou enxada, juntou todas as pessoas e foram, então, à luta na derrubada dessa Bastilha. Houve, então, uma rebelião nesse dia, certo? Uma rebelião. Então, a tomada aconteceu dia 14 de julho de 1789. Isso marca o início da Revolução Francesa, certo? Vamos lá, algumas decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte vai fazer com que a monarquia, o rei, perca o seu poder. Mas ele perde o seu poder, mas ele não sai do poder. O que acontece? Torna-se uma monarquia nacional constituinte. Tá? É como se o rei agora está submisso ao poder de uma Constituição, de uma lei. Então vamos ler. Primeiro, vai ter a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Aqui, ó, todos têm direito à liberdade, à defesa da propriedade privada, extinção dos privilégios feudais da nobreza, aprovação da Constituição Civil do clero, confisco dos bens da terra da Igreja, subordinação de seus membros ao Estado francês, ou seja, a Igreja, para poder existir, os padres, bispos iriam estar subordinados ao Estado, não a uma autoridade papal. Tá? Promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes. O que significa o voto censitário, pessoal? Vamos ler aqui. O voto censitário, ou seja, só podiam votar cidadãos que tinham determinada renda. A tripartição dos poderes é aquela ideia do poder executivo, legislativo e judiciário. Tá? Mais ou menos isso aí. Aqui está a Declaração dos Direitos, que foi colocada, certo? E o que ocorre? A monarquia constitucional, ela vai fazer com que Luís XVI aceite a Constituição. Vamos ler, né? Vamos ler a partir daqui. Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio de Tuileries. Então, o que acontece? O rei, quando se viu diante de uma Constituição, que viu o seu poder muito limitado, e ele estava submisso ao poder do terceiro Estado, o primeiro e o segundo Estado aqui vão ficar fracos, certo? O terceiro Estado, que é a pequena e média burguesia e o povão, vão exigir que a Constituição tenha leis vigentes, leis que beneficiem eles, o povo. Então, o que acontece? Luís XVI, então, aceita, mas só que ele vai tentar fugir. Ao tentar fugir, ele é pego. Vamos ler. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França, e diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. O que acontece? Quando o rei tenta fugir,
Vamos aqui fazer a leitura a partir do livro de vocês, página 58, certo? O rei, com medo da reação popular, aceitou a proposta da nova Constituição. Em julho de 1789, os Estados Gerais ganharam o nome de Assembleia Nacional Constituinte. Luís XVI apresentou o programa de governo que aceitava a monarquia constituinte e abolia privilégios fiscais. O projeto, no entanto, mantinha a cobrança. Nesse contexto, diversos votos circulavam pela França, anunciando que a aristocracia ainda, aliada ao rei, pretendia dar o golpe e encerrar os Estados Gerais. Quando, então, o rei pretende fugir, que algumas lideranças da monarquia tentam apoiar o rei, o terceiro estado vai convocar, então, a força do povo, certo? Por quê? As monarquias absolutas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França. E diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. Então, o terceiro estado, pessoal, convocou todos os cidadãos à guerra, fazendo com que esses cidadãos se armassem e fosse à luta. Aqui, então, vai acabar de vez a monarquia. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. O rei tentou fugir. Por que ele tentou fugir? Porque ele ia ter apoio de outros reis. Então Luís XVI tentou fugir. Ao tentar fugir, o povo vai entrar em guerra com aqueles que queriam resgatar o rei, que são os revolucionários, que aboliu a monarquia, que era a monarquia parlamentar, que estava aqui, constituinte, perdão, e depois, ao abolir a monarquia, vem agora, então, a república, certo? Na república vai, então, surgir, né, que já tinham, mas vão aparecer aqui mais forte agora, dois grupos, que é a fase da república. Agora vamos falar sobre a República Francesa, após a queda da monarquia, certo? Cai na monarquia, vai surgir, então, a república. O que é que ocorre? Vão surgir aqui alguns grupos chamados Girondinos e Jacobinos, certo? Aqui vocês vão ler no livro de vocês, para ter uma melhor definição, senão ficar o vídeo muito longo. Página 61, vocês vão fazer essa leitura depois na nossa atividade. Vamos dar uma adiantada aqui, tá? O que ocorre, então, com a república estabelecida, certo? Decidiu, vamos ler aqui, a segunda fase, a conversão. A conversão decidiu por votação mandar o rei deposto, cidadão Luís Capeto, a guilhotina. O que é a guilhotina, pessoal? Vai ser aí, o rei já tinha perdido o seu poder com a Constituição. Tentou fugir, foi pego. E agora ele vai ser condenado à morte, ou seja, vai perder a cabeça, tá? Essa aula eu vou deixar para a gente discutir, falar melhor na nossa próxima aula que nós vamos encerrar, tá? E aqui, ó, a República Jacobina, e nós vamos falar sobre as formas de punição que vai existir na República Jacobina, e nós vamos encerrar a nossa aula com a nossa aula que vem, certo? Porque senão vai ficar muito longo. Então, só para recapitular algumas coisas, certo? O rei tentando fugir, porque formou-se então a Constituição, o terceiro estado convocou a Assembleia Nacional, pediu que seja feita uma Constituição, um conjunto de leis. O rei aceita, fica subordinado ao terceiro estado, só que ele tenta fugir. Ao tentar fugir, ele é pego. Ao ser pego, a população se revolta, porque quem ia resgatar ele eram monarquias nacionais de outras regiões, que vinham resgatar o rei. Os revolucionários convocam, então, a população, que faz toda essa guerra, toda essa briga, em cima da monarquia, derruba a monarquia, vai abolir a monarquia e sujeitam a proclamação da república. Só que essa república vai surgir a partir de quem? Dos Girondinos e dos Jacobinos, certo? Então, essa aula, pessoal, nós vamos ver na próxima semana, tá bom?
hoje vamos parar por aqui e eu vou passar uma atividade para vocês com base nesse assunto que vai ser do livro, certo? Vocês vão fazer a leitura e responder aí umas 4 questões com base nesse conteúdo, certo? Um abraço para vocês. Vamos então trabalhar para a próxima hora encerrarmos esse conteúdo, tá? Tivemos já 3 aulas. Com essa aula que vem será a 4ª aula sobre a Revolução Francesa e depois entraremos sobre Napoleão, tá? Então, um forte abraço para vocês e até nossa próxima aula, se Deus nos permitir.